Olá, olá, glória a Deus. Estamos começando mais um momento aqui de escola bíblica, de estudo na palavra de Deus, dando sequência a uma série, né? Essa é a parte 4, aqui nos últimos momentos ali de Jesus, na ceia, que está intitulada aí com essa série, né? Jesus orou por você. Então a gente está começando agora, é muito bom ter você aqui junto com a gente. Você que está se conectando no YouTube, Facebook, como é gostoso a gente poder ter esse tempo online de estudar a palavra de Deus. Então eu já quero convidar você a você compartilhar, a você curtir, a você enviar isso para outras pessoas, para que esse conhecimento, para que a palavra de Deus possa se expandir. Bom, quem que é esse cara que está falando, né, hoje aqui na segunda-feira? Eu sou o pastor Matheus Calupiniex, sou pastor aqui da PIB, né, mas eu sou pastor lá do Campus Portão, PIB Curitiba Campus Portão, ali na região do Santa Quitéria e Portão. Outro dia uma pessoa veio perguntar, né, se o endereço estava certo, mas o nosso terreno lá onde a gente é pastor lá é um pouquinho diferente, porque é um terreno que faz divisa com os dois bairros. Então a rua de cima é Santa Quitéria e a rua de baixo é Portão. Então a gente é o Campus Portão, a PIB, né, lá na região. Então você vai ser muito bem-vindo se você vier fazer parte de um culto, nos visitar ali às 19 horas no domingo. Vai ser uma alegria receber você, tá? E aí, então, o pastor Daniel, a gente conversando, eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre essa parte 4, que a gente vai trabalhar ali em João 15, tá? Então, se a gente vai, né, pensar aqui na Bíblia, estudar a Bíblia, eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia, a você acompanhar a leitura e a gente tirar algumas lições. Olha, esse texto é tão rico, tão precioso, né? Tão tremendo, que olha, tem lição aqui, tem coisas aqui tremendas para a gente tirar da palavra de Deus, mas eu quero compartilhar algumas delas que Deus colocou no meu coração. E eu quero fazer uma breve oração para que a gente possa estar meditando na palavra de Deus. Pai amado, nós te louvamos por esse tempo. Te agradecemos pelo privilégio da gente estudar a Tua palavra. Como a gente pode ver no Afegão, o que está acontecendo lá no Afeganistão, Pai, de pessoas que não podem ter a sua Bíblia no celular, que são executadas, pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé. E que privilégio aqui a gente poder, Deus, desfrutar dessa liberdade que a gente pode ler, estudar e compartilhar a palavra do Senhor. Assim nós pedimos, fala conosco, Espírito Santo, derrama da tua porção sobre cada casa, cada lar, assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só o privilégio, né? A gente está vendo lá no Afeganistão essas barbaridades e a gente pode estudar a Bíblia, você ir na sua casa, conectar e estudar. Isso é maravilhoso. Então, olha, né, compartilha, porque ter esse acesso é bênção que Deus tem nos dado. Vamos ler João 15, do 1 ao 8, primeiramente. Esse capítulo é um capítulo, né, relativamente grande, com muitos ensinamentos, mas eu quero ler então João 15, do 1 ao 8 a princípio, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Queridos, Jesus está aqui na ceia, um pouco antes da sua crucificação, e a gente gosta de pensar, né, e a gente vai olhando para essa cena que está sendo criada, e João vai relatando isso dentro desses capítulos que a gente está estudando. E antes de partir, Jesus quer deixar lições bem claras para os seus discípulos. Ele quer firmar os seus ensinamentos para que eles não se esqueçam. Então, antes da sua morte, você vai dizer as coisas mais importantes para aquelas pessoas se lembrarem. E é isso que Jesus está fazendo.
E nesse momento aqui ele está utilizando dessa linguagem que ele utilizou de diversas maneiras e formas, usando sobre agricultura, sobre pescaria, para simbolizar coisas espirituais. E ele vai usar agora então a palavra da videira, Deus sendo o agricultor, ali, o lavrador. E é interessante que nesse momento nós estamos na última palavra que Jesus vai dizer, eu sou. No Evangelho de João é interessante a gente observar que durante 7 cenas, 7 momentos, Jesus vai se intitular, ele vai dizer, eu sou. E ele vai dizer então, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora no capítulo 15 ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo aqui, são 7 eu sou, e ele vai dizer aqui, eu sou a videira verdadeira, simbolizando exatamente essa figura de linguagem que ele utilizava, pegando coisas que eram do costume deles ali, então provavelmente tinham vinhas, né? Eles tinham ali a agricultura, né? Que eles plantavam, que eles colhiam, então aquilo era normal para eles, essa figura de linguagem. E Jesus ele está querendo deixar aqui essas lições, porque viriam tempos de perseguição, tempos difíceis, e eles precisariam lembrar da essência do discipulado, da essência daquilo que ele queria deixar para os seus discípulos. E quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele quer fazer exatamente isso. Ele quer ensinar o que eu e você precisamos fazer para frutificarmos e não secarmos. Infelizmente, tem muitas pessoas que acabam secando, que estão secas, que não estão dando frutos. E Jesus aqui está dando uma receita de frutificação, uma receita para o discípulo de Jesus seguir e poder então sempre frutificar. E assim seremos conhecidos como discípulos de Jesus. E a primeira lição, o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto é que Jesus está ensinando que nessa jornada, se eu e você queremos frutificar, queremos dar frutos, queremos ser pessoas que frutifiquem para a glória do Senhor, a gente vai ter que entender que a poda é necessária. Sermos podados é necessário para frutificarmos. Olha, se eu tivesse num culto, eu gosto de pregar, então a gente está pregando aí na igreja, então eu já ia falar, olha para o lado e diz para a pessoa, né, que para frutificar é importante a poda. Né? Então se você tiver com teu marido, com alguém aí, fala para a pessoa que está aí na tua casa isso, porque exatamente esse é um dos princípios que Jesus está ensinando. Ontem eu estava sentado, a gente mora num garden lá, né, num apartamento garden, então tem um quintalzinho, e a minha esposa foi ali no garden e ela estava tirando uns galhos de uma suculenta que ela tem lá plantada. Tem muita gente que gosta de suculenta, são umas plantinhas bonitinhas assim, tão fofinhas, né? E aí ela estava tirando os galhos de baixo, porque os galhos de baixo estavam sujos, já meio secos, já não estavam tão bonitos assim. Então ela estava tirando ali umas folhas para que aquela suculenta ganhasse mais força, mais vida. E se você já plantou, se você já tem alguma árvore, faz parte, né, das plantas aí, você cortar ela, você tirar ali algumas pontas para que ela possa ganhar mais vida, ganhar mais força no seu crescimento, para que ela possa florescer. Porque senão aquelas folhas impuras, meio sujas, às vezes doentes, elas acabam tirando a energia das folhas boas. E Jesus está usando essa figura de linguagem para ensinar que no discipulado, se eu e você queremos frutificar, se os nossos discípulos querem frutificar, eles precisam e nós precisamos ser podados por Deus. E aí é uma palavra às vezes estranha, né? Jesus ele usa isso. O que será que é isso? O que é essa poda? E essa poda literalmente significa ali, quando você vai estudar a palavra no original, ela significa isso, tirar as impurezas, tirar os galhos, as sujeiras, fazer uma limpeza naquela árvore, fazer uma limpeza naquela planta.
E Jesus está falando o seguinte, olha, para a gente frutificar, a gente precisa ser limpo. A gente precisa passar por um processo de limpeza. E esse processo, a gente tem um nome que a gente vai chamar de santificação. A santificação é o processo de Deus de nos limpar e nos podar para que mais frutos venham. É o processo onde Deus vai limpando as impurezas e as imperfeições da nossa vida para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Olha só que coisa linda. Por quê? Porque se a gente permanecer as mesmas pessoas que a gente era o ano passado, o ano retrasado ou o mês passado, a gente não vai conseguir frutificar, porque aquilo ali vai estar sujando. Então pense comigo, o que foi que Deus já limpou da tua vida, já tirou de imperfeição, de sujeira, e que através disso você pôde frutificar mais? Eu quero te dar um exemplo. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, eu tive realmente a minha conversão com Jesus, eu lembro de uma das primeiras podas, se não foi a primeira poda que Jesus fez na minha vida, que o Espírito Santo fez de santificação. Foi quando ele falou ao meu coração que eu não deveria mais falar palavrões. Que as palavras que saíam da minha boca, que muitas delas eram sujas, eram palavras feias, eram palavras que denegriam o próximo, não poderiam mais fazer parte agora da minha vida com ele. E sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Ele estava podando da minha vida palavras que não condiziam mais agora por eu estar ligado à videira. Jesus, ele faz isso comigo e com você. Ele tira coisas da nossa vida, ele tira coisas do nosso caráter, ele vai podando para que eu e você, a gente possa dar mais frutos. E olha só, depois, talvez de tanto tempo, né, quais são os frutos que isso trouxe para a minha vida? Eu pude ser talvez um amigo melhor, glorificar a Deus com os meus lábios, falar palavras de amor, de afirmação, em vez de palavras baixas. Então os frutos estão vindo através das palavras que saem da minha boca. Né? Palavras dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Então para pensar, será que a língua aí não é uma coisa, as palavras que Deus não precisa podar? Mas são várias áreas que Deus pode podar, que é a santificação, porque a obra de santificação, a poda na nossa vida, ela nunca acaba. Toda vida, todo dia, toda semana vai ter áreas da nossa vida que Jesus vai precisar tirar. Às vezes é uma conduta, às vezes é um jeito que a gente está fazendo no nosso trabalho, às vezes é a forma que a gente trata um filho, é o jeito que a gente conversa com o marido, é a forma que a gente tem de preguiça de buscar a Deus, e aí Deus ele vai trabalhando, ele vai falando, olha, isso não faz mais parte, ele vai tirando isso de nós. E a gente vai precisar permitir que Deus vai santificando o nosso coração, nos limpando, para que a gente seja mais parecido com Jesus e a gente possa dar muito fruto. Então a poda, ela serve para deixar eu e você santificados, mais parecidos com Jesus. Olha que coisa linda. Quantas podas Deus já não fez na minha vida? Quantas podas Jesus já não fez na sua? E sabe, a gente como discipulador, vamos ser usados por Deus para muitas vezes a gente apontar áreas, não apontar no sentido de julgamento, mas mostrar que tem situações e condutas que não podem mais fazer parte. E nós vamos estar ajudando aquela pessoa a entender que aquilo ali precisa ser podado da vida dela. Né? Eu estava fazendo um discipulado outro dia e a gente estava falando sobre o tema santificação. E daí eu comecei a falar que a gente precisa entender que tem uma voz dentro do nosso interior que vai falar que aquilo não combina com a gente. E foi tão interessante que o meu discípulo, ele falou, poxa pastor, então Deus está trabalhando na minha vida porque eu ia fazer algo. E eu fiz um cadastro que era errado, com outro nome, com outro CPF, e ali Deus falou comigo que aquilo ali não era para ser feito. E então ele voltou atrás, deletou, não fez aquilo, e ele estava feliz porque Deus havia podado. E muitas vezes a gente vai ter que ensinar isso para os nossos discípulos. A gente vai ver uma conduta, uma forma, e a gente vai ter que falar para ele com muito amor, olha, veja se isso não é algo que Deus precisa podar da tua vida, porque isso talvez vai impedir você de frutificar ao Senhor. Pensa nisso. Segunda lição que eu vou aprender com esse texto é que
a limpeza, a poda, ela acontece também através da palavra de Deus. Vai dizer aqui, ó, vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E sabe, uma das formas que Deus pode limpar a nossa vida é através da Bíblia. Às vezes a gente lê ela, né, na nossa leitura diária, mas como ela é rica para produzir frutos na nossa vida. Ela pode e produz frutos. Eu lembro de uma vez que eu estava lendo a Bíblia, e eu estava, acho que era 1 Pedro, né? E aí estava lendo lá a seguinte citação, né, um versículo que dizia assim, olha, se você tem alguma causa com a tua esposa, vai lá e acerta com ela para que as tuas orações sejam ouvidas. Eu li a Bíblia, tudo bem. Terminei de fazer minha leitura, passa o dia, passa o tempo, e eu tive uma situação ali com a minha esposa, alguma desavença que acontece às vezes dentro do casamento. E aí fiquei meio bicuda, ela ficou meio, né, bicuda, e tudo mais. Aí eu fui orar, fui preparar sermão, fui falar com Deus. Aí eu tô lá para preparar o sermão, tô lá para falar com Deus, e aí o Espírito Santo de Deus me faz lembrar da Bíblia, do versículo que eu havia lido. E ele falou, olha, rapaz, ó Mateus, se você não for lá se consertar com a tua esposa, eu não vou ouvir a tua oração. Eu falei, não, senhor, mas como assim? Ela tem que vir falar comigo e tudo mais. E a Bíblia, aquele versículo, aquela palavra ficava martelando na minha cabeça. E ficava falando, olha, você precisa se consertar senão para que as suas orações sejam ouvidas. Olha, eu quero te dizer que enquanto eu não fui conversar com a minha esposa e fazer as pazes e a gente se acertar, pedir desculpa, eu não conseguia preparar nada, estudar nada, ler, fazer nada. E sabe o que aconteceu? Deus podou isso da minha vida, porque eu não consigo mais estudar ou falar com o Senhor se eu não me consertar antes, porque a palavra me limpou. Olha que coisa tremenda. E até outro dia eu fui conversar com ela, ela falou assim, você está vindo conversar porque você precisa orar, né? Você precisa pregar. Até ela já sabe como é que está funcionando lá. Mas não sou eu, isso foi a palavra de Deus que me limpou, que me santificou. Então, queridos, a gente precisa encorajar e ter a nossa vida pautada na palavra de tal forma que ela nos purifique, que ela nos limpe. Outro dia eu estava também, a gente lê sobre amar o próximo como a gente se ama, amar a pessoa. Esse texto vai falar um pouquinho disso mais para baixo. E como foi interessante uma vez, Deus falando no meu coração que eu estava amando muito fácil as pessoas que eu me dava bem, que eu conversava, mas que eu deveria amar aquelas pessoas que eram difíceis, que era difícil conversar, que a conversa era meio, né, que eu tinha que amá-las, me dedicar a amá-las. A palavra nos santifica, a palavra nos limpa. Sabe, encoraje o teu discípulo a ter constância na palavra. Eu quero te encorajar. Tenha constância na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se eu pudesse perguntar aqui para você, como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está a tua realmente devocional de ler a palavra e deixar com que ela te limpe, deixar com que ela te purifique e praticar aquilo que a gente lê? Sabe, encoraje os teus discípulos a fazer o mesmo. E a gente vai então frutificar para a glória do Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui nesse texto é que sem Jesus não podemos fazer nada. A palavra de Deus vai dizer, e ele vai falar aqui, Jesus vai falar exatamente nisso: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo que não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aí, como eu gosto, tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto de falar para virar para o lado e falar. Olha, vira para o lado e fala, sem Jesus você não pode fazer nada. É gostoso, né? Sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada. Só que às vezes a gente se esquece disso. E a gente está fazendo coisas, mas sem Jesus junto com a gente. E esse é um risco que nós, cristãos, líderes, discipuladores, ministros do Evangelho, a gente pode cair. A gente pode começar a fazer coisas, mas que na verdade não tem Jesus. A gente não está em Jesus. A gente só tem folha, mas não tem fruto. E isso pode acontecer.
A palavra de Deus está dizendo que se a gente ficar ligado em Jesus, a gente vai frutificar. Então a palavra de Deus está chamando eu e você que a gente é os galhos. E o galho ele pode ser facilmente arrancado. Então a gente tem que estar na videira, ligado na videira, para que a gente possa estar tendo vida e podermos frutificar. E a gente precisa aprender. Sabe, às vezes a gente pode confiar, em vez de estar ligado a Jesus, naquilo que a gente já sabe fazer. A gente sabe fazer. Sabe, olha, deixa eu te dizer, se você fazer ali a escola, um discipulador, você discipula uma pessoa. A gente pode discipular. A gente pode aprender como pregar. A gente pode aprender como liderar uma célula. A gente pode aprender como orar. A gente aprende ouvindo, a gente vai orando. A gente pode aprender como ler a Bíblia, estudar, ler bons livros. Mas sabe, existe uma diferença entre saber fazer e estar ligado em Jesus. Porque às vezes a gente está confiando em nós mesmos e o que a gente está produzindo, na verdade, é só folha, é só aparência. Mas às vezes a gente não está ali, ligado na videira, pertinho de Jesus, né? Estando alicerçando a nossa vida com Ele. Aí a gente só está fazendo. Quando a gente vai ver, a gente parece que não, mas é muito fácil. A gente, como líder mesmo, eu falo como pastor, é muito fácil eu subir no púlpito, pregar, mas eu não estar orando e buscando a Deus no meu dia a dia. É muito fácil eu estudar para pregar, mas não estudar para Deus me limpar. E sabe o que Jesus está querendo ensinar? É que eu e você precisamos dele primeiro, antes de frutificar. Porque quando eu não estou nele, eu vou secando. Eu vou perdendo a alegria, eu vou perdendo a paz, eu vou perdendo as forças. E sabe o que acontece, querido? A gente até vai fazendo as coisas e a gente acha que fazer é fruto. Deixa eu te dizer, fruto é consequência de estar ligado, não é fazer coisas. Não é fazer coisas. Eu conheço muita gente que faz, que serve a Jesus, como a gente aprendeu em outra aula sobre o lava-pés, ali de servir, da humildade. A gente pode até servir, fazer coisas na igreja e tudo mais, mas a gente não está ligado. E sabe o que acontece? Esse servo ele vai fazer, às vezes, carrancudo. A gente vai fazer as coisas para sermos vistos. A gente vai fazer com segundas intenções. A gente vai fazer murmurando e criticando tudo. Ah, mas também, onde já se viu? Ah, mas fulano também é um folgado, não ajuda. E a gente vai fazendo, só que a gente não está frutificando. A gente está sendo, na verdade, uma pedra de tropeço, porque a gente não está ligado em Jesus. Quando pessoas, às vezes, vêm chegar para mim, discípulos falam, nossa, pastor, essa semana está difícil, eu estou triste, não está dando certo, estou angustiado, eu estou assim. A primeira pergunta é, como é que está a tua vida devocional? Como é que está a tua vida ligada na videira? Como é que está o teu tempo de oração? Como é que está a tua vida de leitura da palavra? Como é que está a tua vida de disciplinas espirituais, de jejum? De estar ligado em Jesus, de você dizer, eu tenho tanta fome de ti, ó Deus, que eu vou me abster de comer algo hoje para me alimentar do Senhor. Eu tenho fome de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não jejua? Para estar ligado em Jesus, para falar, Deus, eu preciso mais de você, mais do teu alimento, mais estar ligado no Senhor do que o alimento físico. Sabe, a gente às vezes se esquece e a gente vai fazendo. Quantas vezes, querido, olha, eu comecei a fazia na igreja e de repente eu estava cansado, rabugento, mal-humorado, mas na verdade eu deixei de orar. Eu sei fazer, mas o que Jesus quer é o nosso coração. O que Jesus quer é que eu e você estejamos na palavra dele, buscando ele a primeiro lugar, nos alimentando, estamos ligados. O fruto é consequência. O fruto vem com alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Aí no nosso dia lá no nosso trabalho, aquele cara lá, né, aquele teu vizinho de mesa vem te perturbar com aquelas piadas, tirando sarro que você é crente, falando coisa para você, mas você está ligado na videira e você vai tratar ele com amor, mansidão. Aí aconteceu uma coisa dentro da sua casa, em vez de você explodir, quebrar tudo, ficar nervoso, gritar, elevar a voz, você vai ter domínio próprio. Você vai ter paciência.
porque você está ligado em Jesus. E sabe, quando nos falta frutos do Espírito e sobressai os frutos da carne, é porque talvez a gente não está ligado em Jesus e a gente começa a secar. E a gente começa a perder tudo aquilo que Ele produz dentro de nós. Eu quero te encorajar nessa noite já, né, não é tarde, a você buscar estar ligado em Jesus e buscar os frutos do Espírito que te faltam. Está te faltando amor, misericórdia, alegria, paz, está muito ansioso, preocupado, precisa ter domínio próprio sobre as suas atitudes? Se liga em Jesus, não se concentra no teu problema, não se concentra no fruto, se concentra em estar ligado em Jesus, que o fruto vai ser uma consequência. Amém? Glória a Deus. Então que a gente possa realmente buscar estar ligado em Jesus. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que se eu e você estivermos ligados nele, a gente vai dar muito fruto. Olha que coisa linda. E aí as pessoas vão olhar para nós e vão falar, olha, o João, ele é um discípulo de Jesus. Nossa, o Mateus, ele é um discípulo de Jesus. Nossa, olha a Maria, ela é uma discípula. Eles vão ver os frutos e vão reconhecer que nós somos discípulos. Mas não é só pelos frutos, mas é porque nós estamos ligados em Jesus. Ligados nele, parecidos com ele, tendo as mesmas atitudes que ele. Mas esse texto também nos faz uma advertência. Que aqueles que não permanecem, aqueles que não estão em Cristo Jesus, serão cortados e lançados fora. Esses não frutificam, esses secaram. E infelizmente, muitos secaram no meio do caminho. Secaram porque foram deixando com que a atividade, a vida, fosse tomando o lugar de Jesus. Às vezes essa pessoa está na igreja, mas está seca, falta vida, falta Jesus. Mas eu quero te dizer, tem um texto que vai dizer, Jó, que ainda que a árvore tenha sido cortada e seca a raiz, ao cheiro das águas brotará. Se você conhece alguém que secou, se você conhece alguém que talvez perdeu a vida, perdeu o ânimo, eu quero te dizer que ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo, pode brotar a vida de novo. E Deus está dando essa oportunidade para nós nessa noite, de nós sentirmos o cheiro de Deus, o cheiro do Espírito Santo e voltarmos a ligar na videira, para que a vida corra dentro do nosso coração e a gente possa dar muito fruto, porque isso glorifica ao Senhor. Amém? Então, se você também tem pessoas, você vai mandar essa mensagem para elas. Você vai falar, olha, ao cheiro das águas, Deus tem vida para o teu coração, Deus tem vida para você. Você precisa voltar para Jesus e aí a gente pode, então, ter essas pessoas frutificando novamente, e não secando. Enquanto há fôlego, há esperança, eu creio, em nome de Jesus. O texto segue e vai falar ali na sequência, assim, a partir do versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém. Que palavra preciosa. Quando Jesus fala isso para os discípulos, que eles deveriam permanecer, ele estava ensinando à igreja que os frutos da igreja viriam se eles estivessem em Jesus.
E aí é interessante que no livro de Atos a gente vai ver que a igreja, o que ela fazia? Ela orava. Ela orava, ela buscava a Deus. E os frutos vinham, né? Os frutos aconteceram, conversões, a forma deles tratarem, eles caíam na graça do povo, eles tinham comunhão, partiam pão, eram benevolentes. Mas agora também, Jesus está falando sobre uma palavra que se repete muito aqui, que é a palavra amor. Amor, amar a Deus, amar a sua palavra e amar também o próximo. E a palavra de Deus então está nos ensinando que eu e você somos convidados a obedecer a esse mandamento, a essa ordenança de Jesus, que é amar as pessoas, que é amar o próximo, que é amar, dar a vida pelos amigos, né? Como assim como Jesus deu a vida por nós, e assim nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. Como é que anda o nosso amor? Olha, é interessante, porque assim, às vezes numa reunião online é até mais fácil, né? Que a gente não sabe quem está assistindo, às vezes um amigo nosso, mas a gente não tem ciência. Então é fácil numa reunião, numa igreja, a gente vem cultuar o Senhor. E aí a gente diz, vira, né, pro lado, diz que ama teu irmão. Vamos cantar aqui aquela música, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Aí a gente canta, a gente fala, a gente cumprimenta, dá soquinho e tal. Mas aí a gente vai para a internet. E olha, talvez esse mandamento para mim, para você, esse fruto, a gente precisa desenvolver em todos os âmbitos da nossa vida. Porque a gente deixa de amar muitas pessoas quando a gente sabe o partido político que ela apoia. E a gente, às vezes, vê pessoas que são discípulos de Jesus ou assim professam, mas que o amor uns pelos outros é limitado até saber o partido que ela defende, o partido político, o time de futebol ou a visão que ela tem a respeito de alguma questão. Então a gente parte muitas vezes para a ignorância, a gente vê uma certa, não diria ódio, mas um sentimento no coração que afasta, que às vezes denigre a imagem em palavras, em até mesmo meme. Então a pergunta, talvez, Jesus para nós hoje, será que a gente tem sido discípulo que tem esse mandamento de amar uns aos outros assim como Ele nos amou? Como é que Jesus te amou? Como é que Jesus me amou? Jesus me amou sendo pecador, sendo um traste. Ele me amou. Ele não perguntou a cor dos meus olhos, da minha pele. Ele me amou. Ele não amou o meu pecado, mas Ele amou o Mateus. E sabe, queridos, a gente precisa voltar a essa essência de amar as pessoas por quem elas são. Elas são pessoas criadas à imagem do nosso Senhor. Elas são muitas vezes irmãos da nossa fé, que têm posições diferentes. Mas eu e você somos chamados a amar. E sabe, Jesus vai falar que amar aqueles que nos amam é fácil. É fácil amar o nosso filho, porque o nosso filho nos beija, nos ama. É fácil amar nossa esposa, nosso pai, nossa mamãe que faz aquela comidinha maravilhosa. É fácil. É fácil amar, né? Aquele líder da nossa célula que trata a gente com amor, o nosso discípulo. É fácil. Mas e amar os nossos inimigos? Amar os que pensam diferente. Amar os que muitas vezes são pessoas difíceis de lidar mesmo. Mas é nisso que nós seremos discípulos. Sabe, a igreja nasceu e os tempos viriam. E sabe o que Jesus estava falando? Que a igreja precisaria amar as pessoas do mundo que estava lá fora, os romanos. Amar pessoas. Jesus amou Paulo, que matava os seus filhos. Paulo consentia com a morte e Jesus o amou e o resgatou. Sabe, queridos, a gente precisa amar. Amar o pobre, amar o rico, amar os diferentes, os que têm ideais diferentes, às vezes pela sua posição, pela sua, às vezes, ignorância, às vezes pelo seu viés, mas a nossa função é
amar. Como é que anda o nosso amor? Como é que anda essa característica de Jesus em nós? E eu não falo para os que nos amam, eu estou falando aquele cara que é chato, aquela pessoa que você não suporta, sabe, aquele que Jesus convidou a amar. Eu lembro de Jesus na cruz, sendo cuspido, xingado, vaiado, furado. Ele olha e fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Queridos, é tempo da gente perdoar e amar as pessoas. E que isso possa ser uma característica minha e tua nos dias de hoje. Às vezes não é fácil, não. Mas se a gente for esperar sentir, a gente tem que decidir, falar, Deus, eu quero ser um discípulo que ama o próximo como o Senhor me amou. Amém? E tem só um detalhe aqui que eu gosto muito, que eu acho maravilhoso, que vai dizer assim, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ah, como eu amo o nosso Senhor. Nosso Senhor é uma pessoa tão feliz, tão alegre. E ele vai falar que ele está dizendo tudo isso de amor, de poda, de frutos. Ele está falando, olha, tudo isso que eu estou falando é para que vocês sejam alegres, para que essa alegria que eu tenho, vocês tenham. E eu quero te dizer, há uma alegria que o Senhor tem para nos dar. É da gente guardar a palavra de Deus, é da gente fazer isso que Ele está nos convidando e a gente vai ter a alegria que vem dEle. Olha só que coisa linda. Num tempo que a gente vive tantas tristezas, tantas decepções, tantos momentos difíceis, a gente pode ter alegria. Será que nos momentos que os discípulos passaram, Paulo, naufrágio, açoite, chicotada, Pedro, né, foi crucificado de ponta cabeça, eu acredito que essa promessa se fez real. Eles tiveram a alegria que o Senhor teve. A alegria de cumprir a missão. Você tem alegria de fazer a obra de Deus? Você tem tido a alegria de discipular pessoas? Você tem alegria de estudar a palavra? Você tem alegria de vir, como diz o Salmo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E na casa do Senhor, ou alegria de estar na casa de Deus, celebrar, cantar. Ah, pastor, eu ando meio triste, ando meio para baixo. Leia esse capítulo e peça para Deus encher ele dessa alegria que ele fala. Tenho-lhes dito para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ah, pastor, eu sou feliz, mas a minha alegria não é completa. Peça para que Deus venha completar a tua alegria nessa noite. Amém? Estamos caminhando para o final. Olha só que legal. Eu não sei, o pessoal que está assistindo aí, vai, curte. Eu estou agora que nem aqueles caras da internet, eu estou aprendendo. Dá um joinha, curte, coloca no sininho, né? Vai compartilhando para que mais pessoas vão... A gente vai aprendendo essas coisas agora, né? Para que mais pessoas sejam abençoadas. E aí eu quero ler o último trecho, que diz assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que ele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Glória a Deus. Encerramos a nossa leitura. Porém, esse trecho final é exatamente isso que a gente vem falando. É Jesus preparando os discípulos para os momentos que eles estavam para enfrentar de ódio. Momentos que os futuros cristãos iam ser jogados na arena, iam para os gladiadores, iriam ser queimados vivos por Nero, iriam sofrer perseguição, como estão sofrendo lá no Afeganistão.
eles lá estão muito mais do que nós, por isso que nós estamos hoje relativamente melhor do que muitos países, né, que são perseguidos, que não pode ter Bíblia, você não pode ler, você não pode orar. E sabe, queridos, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se Jesus foi odiado, nós, os discípulos, também seremos. Também seremos caluniados, sofreremos chacota, piadas, seremos muitas vezes hostilizados, sofreremos injúrias, pessoas não vão entender, porque isso acontece porque muitas pessoas não querem saber de Jesus. Muitas pessoas não querem a videira. E Jesus, ele foi perseguido, ele foi odiado. Então nós, seus discípulos, aqueles que estão dando frutos, também sofrerão perseguição, também serão hostilizados e terão contra eles o peso da perseguição, do ódio desse mundo. Mas sabe, a palavra de Deus vai dizer que nós não estamos sozinhos para passar pelas dificuldades da vida. Eu sei que no Brasil, às vezes, os nossos enfrentamentos são diferentes, mas eu quero te dizer nessa noite que eu e você não estamos sozinhos. A gente passa isso através do Espírito Santo, que nos consola e nos fortalece. Ele nos dá força para continuarmos permanecendo na videira. O nosso Senhor Jesus está dizendo que Ele dá testemunho, o Espírito da verdade está conosco. Queridos, o Senhor Jesus está com você. Eu conheço história de pessoas que se converteram, vieram de uma família, às vezes, muito religiosa, de outra religião, e a família não aceitou. E aqui no Brasil mesmo, não aceitou, ou quantas mulheres vêm e os maridos não vêm, né? O marido não apoia a fé, ou vice-versa. Quantas pessoas os pais não apoiaram, não incentivaram para que ela seguisse Jesus. Mas eu quero te dizer, quando você vem aqui sozinho, filho, você, esposa, esposo, você, pai, os seus filhos não querem saber de Jesus, você não está sozinho. Talvez você não está com os seus, talvez você foi hostilizado, xingado, você vai lá dar dinheiro para o pastor, você vai lá, larga a mão de ser bobo, Deus não existe. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está te fortalecendo e há de te fortalecer até o final da jornada. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá alegria nos momentos de dificuldade, é aquele que fala conosco e aquele que nos encoraja a nós continuarmos em frente, seguindo e servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer e profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Espírito Santo de Deus esteja te fortalecendo nessa noite, esteja te enchendo de coragem, para que juntos a gente possa continuar frutificando, mesmo ao mundo que vai vir contra a igreja, contra nós, mas a gente possa continuar com a nossa fé inabalável, firmado em Cristo Jesus, ligado na videira, frutificando e amando ao próximo. Que Deus possa nos ajudar. Eu quero, nesse encerramento aqui, fazer uma oração, para que Deus venha realmente nos encher e possa trazer frutos sobre a minha e a sua vida, para que Ele seja glorificado e as pessoas possam olhar para nós e ver discípulos de Jesus. Então, eu sei que talvez você está no teu celular, no teu computador, ou até mesmo em casa na TV, preparando a janta, passando aquele café, mas eu queria te convidar nesse próximo minuto a você fechar os teus olhos, parar tudo o que você está fazendo, para que a gente possa orar juntos. Pai amado e querido Deus, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos. E eu venho pedir, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada lar, sobre cada casa, cada coração, cada ouvinte que está ouvindo agora e ouvirá depois. E que o Senhor, Deus, possa, teu Espírito Consolador, nos fortalecer. E o Senhor, Deus, possa abençoar as nossas vidas com o poder do alto, para que sejamos testemunhas, discípulos do Senhor. Deus, que em nome de Jesus a gente esteja ligado no Senhor em oração, em busca da Tua palavra, em submissão à Tua vontade. E Deus, que no nome de Jesus, se tem pessoas que secaram, se distanciaram, estão longe, caíram aqui nessa live, nesse programa, Deus, que ao cheiro das águas o Senhor possa voltar a brotar vida no coração, sede do Senhor,
fome do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, Deus. Que o Senhor possa, Deus, realmente trazer frutos e que a gente venha entender as podas do Senhor na nossa vida. Aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dessa pessoa para ela tirar da vida dela que está atrapalhando. Essa pessoa, Deus, que muitas vezes ela olha para o celular e fala, poxa, eu gasto tanto tempo no Instagram, no Facebook, eu precisava ler mais a Bíblia. Deus fala com ela que talvez ela tenha que podar isso da vida dela. Deus começa a falar com pessoas que às vezes precisam tirar pecados, situações que estão atrapalhando ela na jornada da frutificação. E Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos dê um coração como o teu. Deus, que a gente possa olhar quanto o Senhor nos amou e quando a gente tiver o nosso próximo, que às vezes é diferente, a gente possa amar de igual forma como o Senhor nos encoraja nesse texto. Que a gente possa amar, Deus, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade e aqueles que são diferentes. O amor possa ser a marca nossa do nosso discipulado. Pai, que o Senhor esteja visitando cada um, fortalecendo, e que assim, Deus, cheios do teu amor, possamos continuar em frente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que tempo abençoador esse aqui de refletirmos em João 15. Jesus orou por você, é a quarta parte que nós estamos estudando. E que Deus, no nome de Jesus, continue trazendo frutos no teu coração dessa palavra. Compartilhe, curte, já falei isso. E se você quiser conhecer lá o nosso Campus Portão, o campus da primeira igreja ali na região do Portão, é só você seguir aí nas redes sociais, PIB Curitiba Campus Portão, ou lá Mateus Calupini X, a gente sempre está postando alguma coisinha ou outra, e aí você vai estar acompanhando a gente também para ficar um pouquinho mais ligado da PIB lá naquela região. Foi um prazer, um privilégio estar aí junto com você na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, é uma alegria estar aqui e que a gente possa ter mais momentos juntos na palavra de Deus e discipulando pessoas a ter um compromisso com Jesus. Um beijo no coração e uma semana abençoada a todos.